Playlist de Teoria Geral de Administração, TGA, né? Playlist geral, na verdade, é de administração de empresas, mas a playlist específica é de Teoria Geral de Administração. Estamos no capítulo 2 desse livro aqui, ó, do professor Hidalberto Chiavenato. Estou utilizando este livro como livro-texto base para a construção desse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, estamos na parte 2, que tem como título os primórdios da administração, antecedentes históricos da administração, e eu já gravei alguns vídeos, poucos por enquanto, porque estou bem no início desse capítulo. Eu já gravei uma introdução, né, do capítulo, a influência dos filósofos, também gravei sobre a influência da organização da Igreja Católica, que foi o vídeo anterior, e hoje o assunto vai ser influência da organização militar. É um texto até que bem curto, e vamos lá então. Influência da organização militar. Apenas relembrando aqui qual que foi a influência a principal, né, a influência dos filósofos e depois da Igreja Católica. A influência dos filósofos basicamente foram 4: princípio da dúvida sistemática ou da evidência, princípio da análise ou da decomposição, princípio da síntese ou da composição e princípio da enumeração ou de verificação. E da Igreja Católica houveram algumas influências, mas principalmente princípios de administração pública e de hierarquia. Isso veio lá da Igreja Católica, da estrutura da Igreja Católica. Então vamos lá, a influência da organização militar. A organização militar influenciou as teorias da administração. Há 2.500 anos, Sun Tzu, general e filósofo chinês, escreveu um livro sobre a arte da guerra, no qual trata da preparação dos planos da guerra e da espada, das manobras, das táticas do exército em marcha, do terreno, dos pontos fortes e fracos do inimigo e da organização do exército. Sun Tzu tem várias versões contemporâneas. A organização linear originou-se da organização militar dos exércitos da época medieval. Então a primeira influência que ele traz aqui de organização militar é do Sun Tzu, general e filósofo chinês. Tem aquele famoso livro, né, A Arte da Guerra. A organização linear, agora outra influência, já da Idade Média. A organização linear originou-se da organização militar dos exércitos da época medieval, organização linear. O princípio da unidade de comando, cada subordinado só pode ter um superior, é o núcleo da organização militar. Então aqui tem uma forte influência da administração por conta desta subordinação, né? A escala hierárquica, os vários níveis hierárquicos de comando com autoridade e responsabilidade é típica da organização militar. Aqui, se pararmos para pensar a organização da Igreja Católica, ela tem um fundo também de organização militar por conta da influência do Império Romano na Igreja Católica, né, lá do seu início. Quando o volume de operações militares aumentou, cresceu a necessidade de delegar a autoridade para níveis mais baixos da organização militar. Como Napoleão, já na Idade Moderna, 1769-1821, cada general cuidava da totalidade do campo de batalha, mas com as guerras de âmbito continental, o comando das operações exigiu centralização de comando e descentralização de execução. Exemplo de organização militar, uma dica. O conceito de hierarquia na organização militar é tão antigo quanto a guerra no século XVIII na Prússia, já na Europa, né? Para aumentar a eficiência do exército, o imperador Frederico II o Grande, 712-786, criou um Estado-Maior Staff para assessorar o comando linha militar. Os oficiais de assessoria e staff cuidavam do planejamento e os oficiais de linha da execução das operações de guerra. Oficiais formados no Estado-Maior Staff eram transferidos para a posição de comando linha e novamente para o Estado-Maior para assegurar experiências nas funções de gabinete de campo e novamente de gabinete. A organização militar utiliza o princípio de direção, segundo o qual todo soldado deve saber o que se espera dele e aquilo que deve fazer. Então, esse outro princípio muito básico também na administração de empresas, a direção. Napoleão nunca deu uma ordem sem explicar o objetivo e certificar-se de que o haviam compreendido corretamente, pois a obediência cega nunca leva à execução inteligente. O general prussiano Karl von Clausewitz, 780-1881, o pai do pensamento estratégico, esse nome então é importante, Karl von Clausewitz, escreveu um tratado sobre a guerra, definiu a guerra como uma continuação da política por outros meios. Então a guerra é uma continuação da política por outros meios. Embora cruel e destruidora, a guerra sempre foi uma instituição normal da sociedade humana e um instrumento racional de política. A disciplina é o requisito básico da organização militar. Então vemos aqui que a influência da organização militar foram algumas, né, para a administração de empresas. A inspiração, vamos ver se esse texto vale a pena a gente fazer a leitura. Não, nesse texto aqui não vale a pena não. É um texto que sai um pouco dessa temática da organização militar, né? Então esse foi o vídeo de hoje, bastante rápido. Agora dá uma olhada no vídeo anterior que eu vou deixar aqui no final sobre a influência da organização da Igreja Católica como antecedente histórico da administração. No próximo vídeo eu quero tratar sobre a influência da Revolução Industrial e assim continuar então a construção da playlist sobre Teoria Geral da Administração. Valeu, até semana que vem.